Abra sua Bíblia, mesmo assentados, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. No Evangelho de Mateus, capítulo 11. Hoje eu vou ler na versão atualizada da King James. Vocês vão estar ali vendo no telão na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. Vamos ler a partir do versículo 11. Mateus 11, versículo 11. Diz assim: com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência, ou que usam de força, se apoderam dele. Na versão Almeida Atualizada diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. São sinônimos, palavras, e que nós vamos, no decorrer da mensagem, entender o que Jesus está dizendo assim. Mas, primeiramente, eu queria que você curvasse a sua cabeça e pedisse a Deus. O que vocês vão pedir a Deus? Deus, fala com o pastor. Manda o alimento. Vocês fizeram isso domingo passado e eu senti uma unção especial, porque se vocês estão precisando de alimento, vocês precisam pedir ao Pai que deu o alimento. Vamos orar agora. Vamos pedir que Deus mande para nós, nesta noite, o alimento. Vou pedir à pastora Vera, que do seu lugar mesmo, sem o microfone mesmo, ela possa estar orando agora, intercedendo por mim e por nós, nesta noite. Senhor, nós te agradecemos por este momento que vamos ouvir a tua voz. Amém, Pai. Vamos aprender da tua palavra. Amém, Jesus. É verdade. Amém, Jesus. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é O Reino de Deus e a Tua Força. Não a força dele, senão seria a sua força. Mas o Reino de Deus e a Tua Força. Ou seja, eu quero que você, nesta noite, saia daqui entendendo o que significa usar a força, usar o esforço para se apoderar do reino dos céus. Usando a força, você vai se apoderar do reino e você vai poder entender quais são as forças contrárias, por que você precisa usar isso. E às vezes você pode, no decorrer da mensagem, ou talvez no início, você pensar, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada, porque é o Espírito Santo quem faz todas as coisas. Com certeza. E você vai ver que ele não vai ficar fora em nenhum momento. Nós vamos fazer uma parceria, a sua vida e o Espírito Santo. Por que Jesus disse, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele? Jesus aqui não está se referindo à salvação, mas ele está se referindo à manifestação do reino.
das bênçãos do reino e aos valores do reino dos céus. Antes de prosseguirmos, eu preciso que você compreenda uma coisa. Por que às vezes nós falamos o reino dos céus e outras vezes nós falamos o reino de Deus? Porque são duas coisas distintas, embora uma pertença à outra. O reino dos céus pertence ao reino de Deus. Há coisas no reino de Deus que não há no reino dos céus. E há coisas no reino dos céus que estão no reino de Deus. Isso nós vamos ver. E agora, de repente, você pode dizer, caramba, então será que o rei, que é de quem? Não faça conclusões precipitadas, mas eu quero que você perceba, eu não vou pregar aqui sobre o reino de Deus e o reino dos céus, só vou fazer algumas colocações, e aqueles que estiverem interessados numa percepção melhor, num entendimento melhor, então há tempo, depois, um outro dia, você nos procura, eu posso te mandar artigos que falam sobre isso, há bíblias cujos os teólogos, com seus comentários, explicam essas coisas. O reino de Deus é espiritual, ele é interior, ele é invisível, ele é intangível. É o reino de Deus. O reino dos céus, onde nós vamos falar mais sobre ele, é dispensacional, ele é físico. O reino dos céus é visível, ele é exterior, ele é político, no real sentido da palavra, ele é terreno. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus abrange somente a terra. Somente a terra. O reino dos céus é futuro, começando a vinda de Jesus. Lá em Mateus 6:10, ele disse, é chegado o reino dos céus. A carne e o sangue integrarão o reino dos céus, mas não integrarão o reino de Deus. Amém? As parábolas em Mateus capítulo 13 falam do reino dos céus, embora Mateus fale no reino de Deus. Mateus escreve para os judeus. Então ele quer propagar o reino de Deus. Mas por que ele fala em Mateus capítulo 13 as parábolas? Ele fala na sua esfera atual, porque o reino dos céus tem uma manifestação parcial, que é a igreja. A sua manifestação total se dará quando Jesus voltar e será completada no milênio. Então o reino dos céus vai ser estabelecido em sua plenitude, vamos dizer assim, no milênio. E depois nós iremos para o reino de Deus. E no reino dos céus, por exemplo, nessas parábolas de Mateus capítulo 13, você vai ver que ele fala do joio e do trigo. Então no reino dos céus tem o joio, no reino de Deus não há joio. No reino dos céus há fermento, simbolizando o pecado. No reino de Deus, não. Os irmãos estão alcançando? O reino dos céus é parte do reino de Deus. É como se fosse a terra pertence ao globo terrestre. Perdão, o Brasil pertence ao globo terrestre. Mas o globo terrestre não é só o Brasil. Então o reino de Deus não é só isto, é muito mais que isso. Mas o reino dos céus é algo para nós experimentarmos, e eu repito, é manifestação de quê? Das bênçãos, dos valores, daquilo que a igreja, como parte do reino dos céus, e que, consequentemente, se você faz parte da igreja, você precisa ter consciência de que faz parte do reino de Deus. Amém? Embrulhei muito? Mas olha só que coisa interessante. Alguém poderia me perguntar assim, pastor, mas a salvação não é pela graça? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, para que vós não vos vanglorieis. Mas nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando da manifestação das bênçãos. A salvação, sim, é pela graça, e nós não podemos fazer, nós não tomamos parte nenhuma nisso, a não ser aceitar. E é pela graça que nós somos salvos. No decorrer dessa palavra,
A minha intenção é que você saiba exatamente por que no reino de Deus, ou seja, a salvação, para você estar lá, você precisa tão somente ser obediente, receber, ter fé, e no reino dos céus você tem que se esforçar. Olha só. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista, até agora quando? Até esse momento que ele começa a falar, Jesus, onde ele começa seu ministério praticamente. O reino dos céus é tomado à força. Porque João Batista, ele veio causar uma confusão tremenda na cabeça daquelas pessoas que tinham uma ideia do reino completamente diferente daquilo que Jesus queria estabelecer. E João Batista já chegou colocando o dedo no nariz. E ele já começou dizendo que vocês precisam se arrepender, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que estou falando e as pessoas não estão ouvindo. Vocês precisam e vão ver uma mudança sobrenatural, algo que vocês talvez nunca tenham imaginado. E ele diz, a partir dali, ele começou a sofrer uma perseguição. E eu quero falar nesta noite sobre perseguições. Eu quero falar nesta noite sobre obstáculos. Eu quero falar nesta noite sobre a nossa força. Nós temos falado sobre intenção e desejo, e temos ensinado à igreja que uma coisa é intenção, outra coisa é desejo. E que nós não podemos ter intenção com Deus, nós temos que ter desejo de Deus. Intenção é uma coisa que você já fala e daqui a pouco você desfala e diz, não, eu tive intenção. Mas o desejo, você luta por ele. Custe o que custar, você vai perseguir. E nós temos que desejar. Nós temos que buscar com desejo, mas nós encontraremos obstáculos, e esses obstáculos, numa boa maioria, eles precisam ser resolvidos pela nossa força, pela nossa determinação, pelo nosso esforço, pela nossa vontade. O que é então tomar o reino dos céus à força? O que é tomar o reino dos céus à força? Para tornarmos o reino dos céus parte integrante de nossas vidas, primeira coisa, então nós precisamos lutar. Tomando a força, lutando. Mas que luta é essa? Será que é uma luta onde eu saio dando soco na cabeça das pessoas, na cara das pessoas, soco nas pessoas que não concordam com aquilo que eu penso? É muito mais um soco em você do que um soco nos outros. É muito mais você se esmurrar, e o apóstolo Paulo disse isso. Eu me esmurro, eu imagino o apóstolo Paulo dando soco nele, para que ele não caísse nas esparrelas que queriam contar para ele, ou queria que ele acreditasse que ele estivesse falando a mentira, e que as pessoas, sim, estavam falando a verdade. Na parábola do semeador, nós temos ali uma gama de exemplos. A semente, quando o semeador sai a semear, é lançada. E ela cai à beira do caminho. E vem um pássaro, ave, e leva. A outra cai entre os espinhos. Esses espinhos sufocam e ela morre. Outra cai no meio do pedregulho. E o pedregulho começa a esquentar, porque pedra no sol quente e tal, e mata e sufoca também, morre. O que é isso? Explicado pelo próprio Jesus. Isso é exatamente a força contrária para que nós não obtenhamos o reino dos céus, ou seja, para que nós não comecemos a experimentar aquilo que Jesus já está nos prometendo a partir de agora, em parte, a manifestação de bênçãos, a manifestação dos valores. E Satanás,
nessa parábola, o passarinho que vem e pega ali na beira do caminho, o espinho que vem e sufoca, o pedregulho que sufoca, isso representa o Satanás, representa o mundo. E nós queremos ver nesta noite as artimanhas. Eu costumo dizer que nós às vezes erramos porque nós estamos procurando uma coisa que não existe. Nós erramos porque nós estamos esperando que alguém, estamos armados no sentido de dar uma boa resposta para alguém que vai dizer assim: larga esse Jesus, deixa a igreja. É muito difícil que isso aconteça, é muito raro que isso aconteça, mas nós temos que estar mais armados pelas sutilezas dele. Ele entra na igreja, e ele fica, quando eu digo igreja, eu não digo no templo da Shalom, ele entra no meio do corpo de Cristo. E quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fazemos parte do corpo, e se fazemos parte do corpo, nós somos a igreja. E mais uma vez, lembrando, irmãos, a importância da igreja, o que o inimigo tem semeado de pessoas falando mal da igreja, que a igreja, não, isso é coisa ultrapassada, igreja não salva ninguém. Claro que não salva ninguém, mas se você estiver no meio da igreja, a sua probabilidade de ser salvo, de ser liberto, de ser transformado, é muito maior do que aqui se você estiver fora. Obviamente, eu conheço pessoas que já foram salvas, nem estando dentro da igreja, ele estava lá no meio da macumba e foi salvo. Ele clamou lá no nome de Jesus, e Jesus foi lá e tirou. Mas isso é uma exceção. Nós temos que trabalhar com as regras. Então a igreja é importante, porque é a igreja que segura o domínio do anticristo até agora. O anticristo ainda não está, porque a igreja está. O anticristo vai dominar só depois da igreja sair. E lembrando daquilo que nós temos pregado, daquilo que nós cremos, e de que a maioria das igrejas creem, é assim que nós aceitamos, o Espírito Santo não sai da terra. Quando Jesus buscar a igreja, o Espírito Santo sai. Não! Porque se ele sair, quem é que vai convencer a pessoa que está aqui do pecado, da justiça e do juízo? O que sai é a igreja. Ele afasta-se e cessa a sua ação de resistência total a Satanás. Então, ela deixa Satanás agir. Ou seja, o Espírito Santo permite, até certo ponto, não totalmente, e isso acontecerá mais lá na frente, totalmente. Mas é só para os irmãos terem uma ideia da importância da igreja. Porque a igreja clama, o Espírito Santo atende e faz. Olha aí. Então não é a igreja só, é a igreja com o Espírito Santo. Então não é só a sua força, é a sua força aliada ao Espírito Santo. Há momentos que você não vai ter força, há momentos que você diz: eu não estou aguentando mais. O Espírito Santo vem, te dá uma puxada, me deu um fôlego, agora sim. Me lembro um dia que fomos com jovens lá no Water Planet, e eu estava morrendo na piscina, irmão. Na piscina, dava pé até o meio, do meio para lá um pouquinho, não aquela onda. E eu estava muito cansado, e eu vi ali a minha esposa, mas a minha filha na boia ali, mas daqui ali na câmera, ali, daqui naquela parede ali, eu falei: vou dar 3 braçadas, 4 eu chego lá. Na segunda eu não aguentei, comecei a afundar. Sem cabimento. E eu comecei a gritar socorro, e a minha esposa e a minha filha rindo de mim, que eu estava brincando. Se eu morrer, vocês vão perguntar: de que é que o Isaías morreu? Morreu de brincadeira. Deve ser, né? Eu estava morrendo. Vocês acreditam nisso? Quem estava lá nesse dia, além da Vivi e da Vera que estavam? E quando eles viram que eu estava morrendo mesmo, eles pegaram a minha mão assim e me puxaram. Eu estava sem força, irmãos. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sei nadar. Já frequentei muitas Olimpíadas pela televisão, pela TV. Eu sei nadar. Mas não aguentava, irmãos. Então, quando eu não aguentei, aspas, o Espírito Santo me puxou e disse: eu te renovo as suas forças. Isaías capítulo 40, no último versículo, diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as nossas forças, então, elas se esvaem. Elas precisam ser renovadas. Isso quem faz é o Espírito Santo. Mas você precisa querer.
Imagina, irmãos, eu afundando e disse assim, eu vou esperar em Deus. Ou aquele que espera em Deus alcança. E eu ia encontrar com ele, ué, Deus, você está na avenida central do céu, meu filho, onde você estava? Eu digo, eu estava lá no outro plano, você esperou, você não tinha que esperar, você tinha que bater os pés lá, pular. Você tinha que esbravejar. O que eu quero dizer nesta noite, meus amados, é para algumas situações que nós vamos colocar, que nós temos que espernear. Nós temos que bater com os braços, nós temos que gritar. E se não funcionar, nós temos que pedir socorro a alguém. E se não funcionar, nós temos que, Senhor, Senhor, eu não estou aguentando. Quantos entendem isso? Amém. A primeira coisa que você precisa fazer é lutar. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar um pouquinho. Que tipo de luta? Segunda coisa, ele diz que os que usam a força se apoderam dele, no reino dos céus. Significa disciplina. Disciplina. Irmãos, como eu conheço amados que têm uma disciplina tremenda com o corpo. Disciplina. Não, eu não posso. Eu não estou falando nem de beleza, irmãos. Disciplina sobre não ser... O colesterol está alto. Você tem que ter disciplina. Você não pode comer. Eu acho... Os irmãos têm noção de quanto tempo que eu não como torresmo? Eu comia todo dia, se desse, irmãos. Mas eu tenho uma disciplina, porque o médico diz, você gosta de torresmo? Gosto muito. Você gosta da vida? Gosta. Você tem que escolher. Porque você comendo torresmo do jeito que você está, você vai morrer. Disciplina. Eu estava vendo um dia num programa de televisão, alguns idosos, e bem idosos, 60 e poucos anos, que nunca... Eu não disse velhos, irmãos. Eu disse idosos, experientes. Começando a sua vida de disciplina física, fazendo ginástica, e uns velhinhos lá caindo aos pedaços. Eu disse assim, meu Deus, mas eu não sou aquele... Mas eu estou bem, hein? Eu estou bem na fita, porque ele está com a idade que eu tenho, que anunciou lá, mas o camarada, daí a pouco mostra ele, meses depois, ou um ano depois, o camarada, eu digo, que isso? Eu estou mal, eu olhei para ele. Por quê? Porque o velhinho lá, peito de pombo, e praça... Davi, não se assusta não, viu, Davi? Você me conhece há muito tempo. Amém. Por quê? Disciplina. E ele disse assim, todos os dias, alguns deram informação, um deles disse, todos os dias, de 7 às 8 da manhã, eu fiz na minha vida uma vida disciplinada para isso. Eu ando tantos quilômetros, ou eu corro tantos quilômetros. Eu fiz uma disciplina, eu não como mais muitas gorduras, eu não como mais... E lá nos Estados Unidos, negócio de sanduíche, não sei o que, é um negócio de doido. Né? Eu fiz uma disciplina, eu estou disciplinado para isso. E isso... A segunda coisa, para nós nos apoderarmos, nós temos que ter uma vida de disciplina. E disciplina e perseverança. Não adianta você disciplinar hoje, não adianta você disciplinar uma semana. Você precisa ter perseverança na disciplina. Se você consegue um corpo forte, sadio, que enfrenta certas enfermidades, e muitas pessoas correm em tudo... E eu não estou aqui, antes que alguém pense, porque eu tenho alguns atletas aqui, que correm muito. Não, mas olha só, eu queria que a igreja toda corresse e me levasse junto no braço. É muito interessante isso. É por questões médicas. Muitas vezes, eu estava fazendo, e vou voltar agora, né, já está marcado, se Deus... Oh, Jesus, me ouve. Eu preciso determinar isso no meu coração. Mas estava fazendo hidroginástica, eu e minha esposa, e o médico, e a pessoa lá disse assim, olha, você precisa ganhar massa muscular, porque essa massa, esse músculo, esse tudo que vai segurar, os seus ossos vão ficar melhores, porque a massa vai ajudar. Então, eu não estou tratando de beleza, eu estou tratando de saúde física. E precisamos mesmo, porque, queridos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas você acha certo eu cuidar só do corpo e não cuidar do espírito que habita o corpo? Então, como é que consigo um espírito forte? Com educação espiritual.
para eu ter uma vida disciplinada de educação espiritual, de crescimento, de força, para eu ter essa força que nos braços eu tenho e que consigo através da disciplina física, para que eu tenha essas forças que nas pernas eu tenho para me suster em pé e subir e não cair, e num solavanco eu ficar em pé no ônibus. Espiritualmente falando, eu preciso ter uma disciplina espiritual, lendo a palavra, orando muito, para que na hora que vierem os dias difíceis, eu saiba fazer. Mas não é o suficiente só isso, você precisa lutar. O item 1 diz que você tem que lutar, o item 2 diz que você tem que ter uma disciplina. Eu consigo separar assim, você não pode ser um crente se eu vou fazer um estudo de crente, eu vou estudar 5 anos, depois eu me formo e... Não, é a vida toda. Até os médicos, os advogados e tudo, não estudam os 5, 6 anos de faculdade. Eles continuam estudando, porque novidades acontecem. Espiritualmente é a mesma coisa, amados, ninguém está formado. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é ilimitado na sua atuação. Quando você pensa que conhece tudo do Espírito Santo, ele te surpreende com novidades, com coisas que você nunca viu e nunca ouviu. Por isso, irmãos, é que algumas pessoas que não concordam com algumas coisas, é porque eles pararam a sua disciplina, e eles pararam no que a Bíblia disse, mas a Bíblia diz que muitas coisas ainda aconteceriam. Em João 14:12, Jesus disse que aqueles que creem nele, aqui crer não é consentimento da mente, esse crer que está aí em João 14:12 é a adesão à participação de vida com. Aquele que crê em mim, aquele que tiver participação de vida comigo, aquele que tiver adesão a mim, fará coisas maiores do que eu faço, fará as mesmas coisas que eu faço e outras maiores fará. Jesus está dizendo o seguinte: tudo que vocês viram de mim, ainda pode acontecer coisa maior. E um exemplo de coisa maior é aquilo que não está na Bíblia, mas é possível acontecer no agir do Espírito Santo de Deus. Ele nos deu liberdade para ousarmos, para lermos o céu, para nos atirarmos nos braços dele. Por isso que nós temos que ter uma disciplina, e a disciplina, ela não dura 5 anos, ela não dura 10 anos. Eu nasci num lar cristão, nasci em berço evangélico, sempre frequentei os estudos da escola dominical, estive ali, nunca me afastei da igreja, embora eu já tenha me desviado da igreja dentro da igreja, ou de Jesus dentro da igreja. Mas, foi um tempo, mas eu desde criança, eu nasci, minha mãe já levou lá para o berçário, e tudo isso eu já passei. Mas até hoje eu estou aprendendo, irmãos. E eu não tenho vergonha de dizer, porque quando eu digo eu estou aprendendo, eu estou dizendo o Espírito Santo é superior a mim. Ou então eu não quis ver antes. E nós precisamos disso, nós precisamos... Liga esse daqui para mim, tá, Marcelo? Senão o seu pastor emagrece 20 quilos hoje. Se desligou ali, desliga aqui. Amém? O Espírito Santo, irmãos, tem que se manifestar de uma forma sobrenatural na nossa vida, e o ideal é que hoje ele seja maior que ontem, ou seja, as minhas experiências, elas não podem ser neutralizadas de forma que elas não cresçam, ao contrário, crescendo sempre, de fé em fé. Eu não encontro nenhum lugar na Bíblia, se os irmãos acharem, os irmãos me tragam, e eu vou, mas nunca vi na Bíblia, nunca vi. Eu vou ousar, não existe na Bíblia nenhuma passagem que diz que Deus tem poder de fazer o seu carro, sem gasolina, andar sem você abastecer de gasolina. Se vocês acharem isso em algum lugar, vocês me tragam. Eu não tenho. Conhece? Alguém conhece? Alguém conhece? Mas alguém já viveu isso aqui, além de mim? Vocês precisam aprender isso para pagar menos gasolina, irmãos. Aconteceu uma vez só comigo. Mas o carro andou muito, porque havia um
propósito. Depois, eu dando esse testemunho uma vez, eu encontrei outra pessoa e disse assim, eu andei mais do que você, irmão. Eu tinha andado uns 15 quilômetros, 18, sem gasolina, ele andou 45 quilômetros sem gasolina. Eu disse, irmão, aí um dia eu estava dando esse testemunho, o irmão na igreja disse assim, pastor, o que é isso? Onde é que está na Bíblia? Eu disse, não está porque não tinha carro, nem gasolina era inventada ainda. Você queria que tivesse na Bíblia. O que o Espírito Santo está me dando é o seguinte, aquela fé que você teve para orar por um irmão e ele ficar curado, é essa fé que você usa para todas as coisas e obstáculos que se aparecerem na sua vida. É sobre isso que eu estou falando. E nós queremos o seguinte, está escrito. Tinha um personagem no programa humorístico, o cara falava um negócio assim, há controvérsia. Lembram disso? Está escrito, não, porque o Cabral descobriu o Brasil em 1500. Tem o certidão de não sei o quê, mas onde está? Não sei. Ele queria saber, tudo. Era uma piada, naturalmente. Mas há pessoas que querem, espera um minutinho, está na Bíblia? Se tiver na Bíblia, eu uso. Eu agora tenho uma palavra para essas pessoas. Meu irmão, tem muita coisa na Bíblia que você não está usando. Usa primeiro as que estão aqui, depois eu te mostro as que não estão. Se você usar 20% do que está aqui, você vai ser um crente batuta. Aí depois você vem com aquelas que não estão. Já acabou tudo, já usei tudo. Tem mais. Aí o Espírito Santo vai te dizer, agora eu vou te dar mais. Você quer mais sem usar o mínimo? Não é verdade? Mas, irmãos, uma coisa que me encucou quando eu estava estudando isso, é que é um versículo em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, não é por força, nem por violência. Eu falei, derrubou minha pregação. O Espírito Santo me lembrou desse, meu Deus, vou arranjar outra palavra. Não é por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Essa é a versão original. Mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? É que você tem aplicado a sua força ou a sua violência naquilo que ele tem que pôr a força dele. E essa palavra foi específica aqui para Zacarias, nas visões que ele estava tendo. Mas eu vou te explicar o que ele está dizendo. E você vai, com certeza, concordar comigo. Está lá. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Na King James diz, não é por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. É a mesma coisa. Afirma o Senhor dos Exércitos. Eu quero te chamar para nós voltarmos para domingo passado. Volta a fita. Voltamos em domingo passado. O que eu preguei domingo? Quando Deus te leva à Babilônia. E ali nós entendemos que Deus nos leva à Babilônia única e exclusivamente para que Ele, Deus, seja visto. Mais nada. Por que você está nesse mundo? Para que Deus seja visto. Mais nada. Ou não estou aqui porque Deus gosta de mim, é para eu casar, para eu comprar o carro. Isso é na hora do recreio. Você está aqui só para trabalhar para Ele. E nas horas de folga você casa, você tem um carro, você vai para a praia. Tudo bem que as suas folgas, às vezes, costumam ser de 80% do seu trabalho, mas amém. Mas você precisa entender isso. Então, levados à Babilônia, o povo de Israel levados, eu sintonizei aqui em 4 personagens, só fazendo menção, porque nós precisamos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas esse era um nome que Nabucodonosor deu na língua dele. Mas ok, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu queria que os irmãos me desafiassem. Quantos socos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego deram na cara daqueles que os impediram de servir a Deus? Aponte para mim um soco. Aponte para mim uma pernada que eles tenham dado. Apontem para mim uma palavra grosseira contra eles. Então, meu amado, muitas vezes nós estamos falhando porque as pessoas que vêm nos obstacular, nós agredimos a pessoa e não entendemos o que está por trás daquilo. Então, você começa agora a pegar essa pedra grande que eu estava fazendo a escultura nela e ela já começa a aparecer o formato, você já começa a ver o que eu estou fazendo. Você, opa, então essa força é mais para mim, contra mim.
é para que eu não esmoreça, para que eu não me dobre, eu tenho que me esforçar para que eu não entregue os pontos. É essa força, e é dessa que eu estou falando. Eles tiveram resistências enormes. Imagine, irmãos, estão numa terra estranha e ainda de lambuja. Nabucodonosor pega aqueles homens, primeiro Daniel, depois por influência de Daniel leva os 3, e eles vão trabalhar na administração da Babilônia, nos negócios da Babilônia, estão por cima da carne seca, tentando, quem sabe, pode não ter sido essa a intenção, mas eu não posso ser contra esse rei. Olha, o cara me tirou lá meus irmãos, tudo bem, meus irmãos, coitado, quem mandou não estudar, né? Então está lá carregando tijolo, não sei o que e tal, aqui, e eu estou aqui no escritório, eu estou aqui na internet, eu estou aqui arrebentando a boca do balão. Eu não posso falar nada com esse homem foi muito bom, eu tenho que ser grato a ele. Mas aí você estaria honrando aquele homem e não honrando a Deus. O que eu preciso lutar é para honrar a pessoa certa. O que eu preciso lutar é contra mim mesmo, que a minha vontade é honrar a Beth. Por coisa que ela fala, mas ao honrar a Beth, eu estou desonrando a Deus. Então eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar para dizer assim, eu tenho que vencer isso aqui, eu tenho que decepcionar a Beth se preciso for, mas eu tenho que honrar meu Deus. E para eu começar a me apoderar do reino dos céus, eu tenho que fazer a minha parte. Ninguém fará a sua parte por você, nem Jesus. Escreve aí. Ele fará que você não pode, mas a sua, never. Que essa igreja é uma igreja bilíngue, né? Então, never. Não fará. Essa é a sua parte. E a sua parte é aquela que você escolhe. Já pregamos aqui que o Evangelho, e Jesus mostra isso numa das parábolas, que você tem que fazer cálculo para segui-lo. Tem que fazer cálculo. Você aceitar Jesus tem que ser na razão, não pode ser na emoção. Por isso que muitas pessoas vêm chorando ao altar, não só aqui, mas em todas as igrejas, os irmãos conhecem isso, estão careca de ver, e chorando. Semana depois ele está fora, porque ele vem só na emoção. E tem que ser na razão, tem que ser calculado. E você não precisa calcular aquilo que você não pode resolver. Você tem que calcular assim, eu vou decepcionar até, não, mas eu estou junto. Não sei como é que vai ser, mas eu vou. Eu não sei como é que ele vai resolver, mas eu quero. E isso é força. Amém? Quantos irmãos estão entendendo? Essa é a sua parte. E as propostas vêm de 2 lados. Eu quero caminhar para o fim. Eu queria que você prestasse bastante atenção agora, que nós vamos começar a dar exemplos práticos. E o Espírito Santo que está aqui neste momento, ele vai te fazer entender, vai te levar a lugares que você esteve ontem, ou anteontem, ou semana passada, ou mês passado. Ele vai te levar a lugares que você está acostumado a ir, e vai falar contigo agora, está aqui na tua frente. Você é quem decide, lute por isso. Decida como você vai se comportar diante dessa situação nova, ou igual. A primeira luta que nós temos que ter, irmãos, é luta lá fora. É luta contra aqueles que não conhecem, e porque não conhecem, falam bobagem, porque não conhecem. Quanta bobagem a gente ouve. E aí nós temos que, essa pregação aqui, eu acho que eu tinha que dividir em 2, porque o Espírito Santo começa a me lembrar aqui agora algumas coisas. Irmãos, quantas vezes você tem que ter força para não dar um soco na cabeça de um indivíduo que fala uma bobagem com você lá fora? Eu vi nesse momento alguns irmãos fazendo assim. Isso me remete a pensar, você já teve essa vontade? Eu também. Irmãos, tem hora que dá vontade de enforcar a pessoa. E Jesus disse assim, mas peraí, que força que você está fazendo para entendê-lo? Você não está fazendo nenhum sacrifício. Você quer que a pessoa venha pronta? Que força? Que força você está fazendo para não ouvir essa bobagem que você está ouvindo? E ela não te influenciar. E aí começa a morar o perigo.
Porque às vezes nós estamos nem falando de Jesus para ninguém. Não estamos nem pregando, nem precisou ainda. Mas nós estamos num ambiente que as pessoas nos violentam com o nosso modo de ser. E nós, pelo simples afastar daquela rodinha, e a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes nós não temos força para sair dali, porque nós vamos ficar mal com A, com B ou com C. E muitas vezes, amados, nós somos subornados por nós mesmos, por outras pessoas, mas nós colocamos na nossa vida o suborno. Eu não posso sair daqui, cara, aqui só tem amigo, esse cara ali é meu cliente, aquele vai deixar de me comprar, eu não posso desagradá-lo, e eu não saio e ouço um monte de bobagem, porque eu não tive força para levantar. O reino de Deus é tomado à força. A manifestação do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus e os valores do reino de Deus são tomados à força. Ou então você tem duas palavras. Quando você aceitou Jesus, você disse no altar de Deus que faria tudo o que Ele pedisse, que Ele era o seu dono, e quando Ele manda fazer alguma coisa, você sai para o outro lado, Ele não é seu dono. Mas quando amanhã você precisa de uma bênção, Ele é o seu dono. E daqui a pouco você quer fazer uma coisa que a sua carne quer, Ele não é mais seu dono. Você tem que ter essa força. Pastor, mas nem sempre nós conseguimos. Por isso você precisa do Espírito Santo. Mas você pelo menos precisa dizer que quer. Do lado de fora, por incrível que pareça, e os irmãos vão entender na hora que eu der o segundo exemplo, é mais fácil. É mais fácil que numa boa parte das situações eu posso saltar fora do ambiente. Eu posso simplesmente ficar quieto. Eu tenho alguma força, eu vou fingir que eu não estou ouvindo isso. Ou às vezes até brinco, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Tem uns negócios que a gente fala assim. Então, você vai ver como é mais difícil. Mas deixa eu continuar do lado de fora. Do lado de fora, amados, nós precisamos exercer a nossa influência e não sermos influenciados. E para exercermos a nossa influência, nós temos que ter força. Força quê? Força de deixar o Espírito Santo se manifestar na nossa vida. Porque há momentos na nossa vida que a nossa palavra não vai valer nada. E Ele precisa colocar palavras na nossa boca para entrar como flecha no coração daqueles que estão ouvindo. Há momentos que isso normalmente se dá entre parentes. Porque eles têm muita intimidade. E eles começam a debochar da sua fé. Aqueles que não aceitaram Jesus, está lá fora, como eles debocham. E se você não é dado a bebida, eles têm o hábito de beber, eles pegam a bebida e esfregam na cara. Se você não fuma, ele pega o cigarro aí, ó. Eu estava uma vez num lugar que o cara disse, não vai fumar, mas é bom porque não fuma. Ele é Bíblia. Juntaram uns 3 perto de mim, assim, e começaram a fazer aquele negócio que faz com a boca assim, sai uma roda assim no cigarro, assim. Qual foi a minha vontade, irmão? Dar um soco na orelha dele. Mas eu tive que ter força para não dar. Eu fiz cara de paisagem. Tem uma irmã aqui na igreja que gosta muito de falar, faço cara de paisagem. Tem hora que você tem que fazer cara. Lá é fácil. Influências vindas de pessoas que lhes são caras e queridas. Ah, irmãos, como é difícil isso. Ah, irmãos, como é difícil. E tem uns que são bobinhos, uns crentes que são bobinhos, brincam com perigo. Brincam com perigo. Como é que é brincar com perigo, pastor? É quando ele diz assim, o apóstolo Paulo dizia, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz de pobre, então, meu irmão, então se você ganhar prostituta, você tem que ser prostituta?
Quando ele quis dizer, o apóstolo Paulo não quis dizer o que você pensa, o que alguns pensam. Ele quis dizer assim, eu tenho que fazer a empatia, eu tenho que compreendê-lo como fraco. O que é que passa? E isso, muitas vezes, nós não queremos. Nós queremos usar isso para ir para o mundo. Nós queremos usar isso para usar as mesmas coisas que o mundo usa. Mas aqui dentro da igreja, muitas vezes chega uma pessoa totalmente destruída e nós não queremos nos tornar como elas para entender e para discipliná-las. Discipulá-las. Depois eu volto na igreja. Vamos para fora, vamos continuar lá fora. Como é difícil, irmãos. Aquelas pessoas que nos fizeram algum benefício, que nos são queridas para nós. Como é difícil dizer não. Mas você tem que ter força, amado, é força, é força. Você tem que se esforçar. E se esforçar é dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Então você precisa de mais disciplina. Então se a sua botija não está cheia, você precisa encher essa botija. Está faltando óleo, está faltando alguma coisa para você ter autoridade espiritual. Você precisa ter força para negar os convites que lhes são feitos para tirar da presença de Deus você. E aí eu me refiro a todos eles. Tirar da presença de Deus em modo de vida e tirar a presença de Deus, congregar. Irmãos, não fiquem tristes comigo, porque o que eu vou falar aqui existe em todas as igrejas. Todas as igrejas. Num dia de culto, se um amigo seu te convidar para uma coisa, é muito provável que você vá para lá e não venha ao culto. E venha depois com a desculpa amarela. Culto tem todo dia, a igreja tem todo. A igreja somos nós. A igreja, eu sou igreja na minha casa. Conversa fiada, irmãos. Domingo, por exemplo, é dia do Senhor. E para nós servirmos, não, todos os dias é dia do Senhor, sim, mas para servir em comunidade é domingo. É? E como nós fazemos força, irmãos? Quer ver? Eu já vi aqui. Irmãos que disseram, pastor, não me leva mal, pastor, não vou hoje, não, eu estou um bagaço, pastor. Eu acredito. Nós temos irmãos plantonistas aqui, temos irmãos que, claro que estão um bagaço. Irmãos, não é isso que Deus quer de vocês, não. Mas eles não estão um bagaço. Se tiver o aniversário, ele sai do plantão direto e vai para o aniversário. E Deus está vendo isso, irmãos. Desculpem. É uma palavra, talvez, que você não quisesse ouvir, talvez não fosse a que eu quisesse dar. Mas é essa força que Deus está pedindo de você. Você tem que ter força, irmão. A mesma força. Não deixe de ir ao aniversário, amém? Não deixe de ir, amém? Mas também faça a mesma força para estar no evangelismo, para estar no culto, prestando, porque você não vem à igreja para assistir, você vem à igreja para servir. E se você imagina se a febre que deu em você hoje, de ficar em febre no mau sentido, não febre literal. Se a febre, se a desculpa que deu em você hoje der em mais 60 aqui dentro da igreja, e se nós temos uma congregação de 120, só a metade irá servir. E se vierem 80 demônios, trazidos na vida de demônios, trazendo pessoas com problemas, e eu precisar de 80 para orar, eu vou ter que fazer 2 filas. Parece que eu estou bravo, irmãos? Eu estou empolgado com a palavra que Deus me deu. Estou bravo não, estou feliz. Porque nós não temos força para isso, irmão, não temos força. E o Senhor tem me cobrado isso. Digo, fala para a minha igreja, fala para o meu pessoal, fala para eles que eu estou vendo o esforço que eles fazem para cumprir algumas coisas na vida deles e não tem o menor desejo, o menor esforço para me servirem. E eu não me refiro a vir a culto. Porque se você só vem a culto, você também não está fazendo nada. Você precisa vir para servir. O reino dos céus é tomado à força. Hoje de manhã eu falei uma coisa aqui na oferta, no ofertório. Estou lendo um dos livros de John Bevere. Estou com 3. Um vai ser aplicado agora no curso. Depois a igreja vai comprar também. Estará ali, e um outro dele, e ele disse assim que, às vezes nós dizemos, Jesus toma o primeiro lugar na minha vida, eu digo isso, nós dizemos isso, e ele disse assim, você sabe que John Bevere falando, e eu tenho pensado sobre isso, Jesus não pode tomar o primeiro lugar na minha vida.
Vou fazer uma pausa para os irmãos me apedrejarem aí. Alguém tem coragem de dizer amém? Ninguém teve. Ninguém acredita em mim, irmãos. Fala mais alto, Chicão. Eu queria ter um filho assim. Jesus tem que tomar o único lugar na minha vida. Pastor, mas pera, pastor. Agora eu vou sair dessa igreja, porque o senhor ficou fanático. Calma. Se Jesus toma o único lugar na minha vida, você acha que todas as outras coisas que Ele vai nos acrescentar, porque foi Ele que disse, a todas as outras coisas, Ele vai deixar que o diabo acrescente? Não, Ele tem um único lugar. O que significa isso, irmãos? Eu entendi muito bem quando Ele falou. Entende o seguinte, Ele tem um único lugar na minha vida, então eu só pergunto a Ele. Eu vou trabalhar, eu vou fazer um teste, eu vou não sei o quê, eu pergunto a Ele. E muitas vezes nós preferimos confiar num amigo ou num ímpio e não conversamos com Jesus. Quando fomos trazer a oferta hoje de manhã, eu tinha o hábito, e mudei a partir de hoje, eu tinha o hábito de dizer assim, vamos dar ao Senhor um pouco do muito que Ele tem no céu. Não, vamos dar ao Senhor todo, nós estamos consagrando todo o nosso dinheiro. E eu não disse para você, você ganhou 3.000 de salário, traga os 3.000 e põe aqui. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, você está consagrando toda a sementeira. Então, você está dando R$10 aqui de oferta, os 2.990 são ainda do Senhor. Amém ou não? Amém. Pastor, mas e o carro que eu ia comprar? Pô, mas quem disse que o carro vai ser seu? Vai ser do Senhor. Use o dinheiro dele e compre o carro dele. E Ele vai deixar você usar, porque lá no céu não vai ter esse tipo de carro. Aliás, segundo a Bíblia, nem carro nós vamos usar, nós vamos mover assim, né? Vai ser uma velocidade tremenda. Quantos entenderam isso? E Ele diz assim, você gostaria que alguém dissesse assim, ó, fulana, você é a minha melhor amante, é a primeira das 10 que eu tenho. Hein? Que isso, irmãos? Será que as 9 amantes ficariam satisfeitas de saber, eu estou na lista, eu sou a quarta, mas eu também sou? E muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Jesus está em primeiro lugar, mas o segundo, o terceiro e o quarto, às vezes são coisas que abominam, são abomináveis a Ele. Vocês têm coragem agora de dizer que Jesus não deve ser o primeiro, Ele tem que ser o único, amém? Amém. A igreja precisa acreditar mais em mim. Feliz, a igreja tem que esperar. De repente esse pastor surtou aí, está certo, irmãos, é uma brincadeira minha. Quando foi que Sadraque, Mesaque e Abednego então usaram a força? Que força é essa? Eles usaram nos momentos em que não tinham forças. Pastor, agora você me complicou tudo, eu não entendi nada. Uma das situações, eu preguei domingo passado, o rei chega para Daniel, primeiro chega para os outros sábios, e Daniel era um deles, só que Daniel não estava presente, e diz, eu tive um sonho, eu queria que vocês interpretassem o meu sonho. E os sábios disseram, conta-me o sonho. Eu também não sei, eu quero que você fale o sonho e interprete o sonho. Aí os sábios ficaram malucos, esse cara está doido, ele vai nos matar. Tem que dizer, e ninguém sabia, porque ele não contou o sonho, porque ele tinha esquecido do sonho, ele não sabia mais o sonho. Ele sonhou, mas não lembrava mais. Propósito de Deus para ele não lembrar. E ninguém sabia, ele falou assim, manda matar todo mundo. E saíram para matar e lembraram que um dos sábios não estava ali, que era Daniel. E chegaram, Daniel, eu vim aqui para te dizer o seguinte, se prepara para morrer. Eu disse, mas o que é que eu fiz? Você não fez, é porque deixou de fazer. Mas deixou de fazer o quê? Aconteceu isso, o rei disse assim, mas pera um minutinho. Você sabe? Não tenho força. Ele não disse isso, eu estou encaixando dentro da mensagem. Mas eu vou me esforçar. Mas como é que você vai fazer? Eu vou pedir ao dono da força. Mas você vai pedir a quem? Aquele com quem eu tenho grande intimidade. E ele diz isso lá no relato, depois vocês leem lá, coisa tremenda. E ele ora, e depois ele fala para Nabucodonosor, ele enaltece, ele engrandece o nome de Deus, que é uma oração maravilhosa, uma declaração espetacular sobre o Deus que ele servia.
E quando Nabucodonosor se prostra, ele não aceita a adoração de Nabucodonosor. Ele só há um Deus que faz essas coisas. Ele se acorda. Irmãos, talvez fosse muito mais fácil ele dizer assim, nem tanto, muito obrigado, muito obrigado. Aproveita o ensejo, vai me dar um aumento? Não, mas ele disse, eu posso até morrer agora. Então, amados, usar a força é usar a força espiritual. É aquilo que muitas vezes nos falta. Para quê? Para resistir às forças contrárias ao reino dos céus. E se você há de lembrar, estamos quase acabando. Se você se lembrar, no início da mensagem, eu disse que a igreja é uma manifestação parcial do reino dos céus, amém? Então nós precisamos tomar o reino dos céus aqui na igreja à força. Irmãos, como é difícil. Como é difícil nós lutarmos. O mais fácil é uma palavra me tirar da igreja. O mais fácil é uma não palavra me tirar da igreja. Se você cumprimenta o irmão uns 40 dias seguidos, no 41º você não cumprimenta, ele diz, eu vou sair da igreja porque o irmão hoje não falou comigo. Você precisa lutar contra isso, contra esse complexo de inferioridade que há na sua vida, meu amado. E o reino de Deus, o reino dos céus, parte da igreja, ele é tomado à força. Por quê? É fácil. Você lembra que há minutos atrás eu disse que Satanás não tem todo o poder, o anticristo não pode reinar hoje aqui ainda por causa de uma coisa. O que é? Sacou agora, irmão? O que o diabo diz? Ele disse assim, eu vou desmontar essa igreja, e se eu desmontar, eu reino. E nós temos que ter força. Agora eu não estou falando dos que estão, mas dos que chegam. E você disse, não, eu vou buscar, eu vou compreender, eu vou lutar, porque o que o diabo quer é que eu saia daqui. E muitos casos eu conheço, irmãos, que o inimigo consegue nos tirar da igreja A, depois tira da igreja B, depois tira da igreja C, depois nos joga no mundo. Porque a quantidade de pessoas que estão no mundo e que já foram de igrejas é uma quantidade muito grande. Sei quem estava conversando comigo, acho que foi o Gustavo, alguém agora, sobre esses assaltantes e tal, pessoal do presídio e tal, a quantidade de ex-crentes que estão ali. Quantidade enorme. Por culpa de quem? Talvez eu tenha sido um influenciador disso, você tenha sido, alguém de nós tenha sido, mas por falta de força. Eles não lutaram, eles não entenderam que o diabo hoje está sentado no trono dele. Você estava lá, você punha a mão, o cara era curado, você punha a mão, o diabo saía, e eu estava nervoso com aquilo, você estava lá, não havia nada que desse, e você, agora eu te tirei de lá, eu estou mais tranquilo, porque eu tirei você, tirei fulano, tirei Beltrano, tirei seu clã, tirei teu, porque você não teve força. Irmãos, nós não podemos brincar com o diabo, que ele é mais inteligente do que nós pensamos. Ele não é sábio. Sábio, a sabedoria pertence a Deus, toda a sabedoria, mas ele é ardiloso de guerra. Quando ele percebe que ele está perdendo, ele muda a estratégia. E eu vou te mostrar isso. Por enquanto, você só acredita. E depois você estude. Nós já demos esse curso de Apocalipse aqui. As cartas às igrejas da Ásia Menor, as 3 primeiras, Jesus fala com a igreja. O diabo estava perdendo, ele sabia que ele não conseguia, e ele chamava a atenção da igreja, e o diabo tentando mudar a igreja, ele não conseguia. Preste atenção que a partir da 4ª, o diabo entra na igreja. Antes ele estava do lado de fora, ele queria a igreja toda, ele não conseguia. Ele agora entra dentro da igreja.
que eu tenho contra você é que você permitiu aí a profetisa Jezabel. Ah, ela ali dentro, é o diabo. Eis que estou à porta e bato. Foi mencionado isso aqui hoje. Se alguém ouvir a minha voz, muitas vezes nós usamos isso para pregar o Evangelho. Você pode até fazer, deve ter funcionado, eu já fiz, e funciona. Mas essa palavra é para crente. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra estava para a igreja de Laodiceia. O diabo entrou e fez uma bagunça dentro da igreja. E eles não tiveram forças para rejeitar. Aí Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Se houver alguém aí que vai ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele comigo. Por isso, irmãos, que nós entendemos, é assim que nós pregamos, e é assim a visão de muitos teólogos, que Deus não salvará uma igreja, Ele salvará irmãos dentro de várias igrejas. Amém ou não? E aqui ficar será uma só igreja. Aqui subir vai ser uma só igreja. Eles costumam dizer modelo Filadélfia. E aqui ficar, modelo Laodiceia. E essa aqui ficar vai ser a igreja do anticristo. Vai ter uma igreja. Ontem eu estava vendo uma reportagem no canal History, não sei quantos viram lá, a guerra, o duelo, a guerra de Deus contra Satã, mostrando o que vai acontecer no final, e tem muita coisa legal ali. Eles falaram, acertaram um bocado de coisa, a maioria. Muito legal, muito legal, muito legal. E vai haver essa guerra. Vai haver essa guerra. Mas nós temos que estar cientes de que nós temos que fazer força para estar do lado certo. Como é que eu consigo isso? Já aprendemos pelo Espírito Santo. Através do alimento diário, exercício, disciplina. Eu queria que Deus começasse a falar com você nesta noite. Já deve estar falando. E se não falou, abra os seus ouvidos, que Ele vai começar a falar mais alto agora nos seus ouvidos. Deus tem visto o sacrifício que você faz para ganhar o seu pão de cada dia. E aqueles impedimentos que você usa para não estar na igreja, servindo, não são impedimentos quando se tratam de você ganhar o pão do seu cada dia, ou de uma festa. E Deus está vendo. Você tem coragem? Você tem força para peitar isso? Peite isso, irmãos. Lute com isso. Senão eu vou dar o meu jeito. E eu sei que o Senhor vai remir o meu tempo. O que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos um pouquinho mais de fé. Um pouquinho mais de fé. Nós sabemos que Deus é potente. Nós sabemos que Deus é poderoso. Nós sabemos que Deus é Salvador. Mas se eu estiver no alto de um obstáculo, de um monte, de um edifício, e ele estiver embaixo, ele dizer, pula, eu não tenho coragem, não tenho tido coragem de pular nos braços dele, porque eu não sei se ele poderá me suster. O problema é que nós estamos vivendo de palavras e não de ações. Eu não estou dizendo da Igreja Shalom, irmãos, mas também estou dizendo para a Igreja Shalom, cabe a mim este rebanho. Mas isso há em todos os lugares, porque a palavra não é para a Igreja Shalom, a palavra é para a Igreja de Cristo, a Igreja Universal, que está plantada no mundo todo. O que Jesus quer é que nós tenhamos mais fé, e nos falta fé. E interessante é como nós não compreendemos o que é fé. Será que aquelas 5 pessoas, foram 5 ou 4 pessoas que morreram no avião agora? Será que eles tiveram fé ou não tiveram fé? Tiveram fé, irmãos. Eu duvido que eles falaram assim, piloto, porque ninguém sabe por que o avião caiu ainda.
Ah, mas aquilo ali, pastor, aquilo foi como é que chama? Uma sabotagem. Então, meu irmão, você precisava de checar lá, você não checou. Você foi muito fé, você entrou dentro do avião e não checou se tinha bomba. Você não checou o exame médico do piloto para saber se ele ia infartar, como é que estava o colesterol do moço. Você entra nos aviões e faz isso, nós temos falado isso muito bem. Você testou essa cadeira antes de sentar, irmão? Você podia ter caído. Tem uma aí que está soltinha. O que vai ter de gente levantando agora, tem uma aí que está soltinha, deixei soltinha aí para alguém tomar um tombo aí. Brincadeira, irmão, não tem solta não, mas ela pode quebrar. E nós não nos perguntamos, será que eu vou sair de casa agora e vou voltar vivo ou vou voltar? E aquele que está sustentando, soprando as tuas narinas o tempo todo, o fôlego de vida, ele pode parar de soprar. E você está preocupado com a camisa que você tem que comprar amanhã? Com o salário que não chegou? Oh, meu amado, será que Deus não está vendo isso? Esforça-te. Você está preocupado, e eu falei de salário, e antes que alguém pense que eu estou mandando algum recado, porque nós estamos muito, todo mundo está, não tem recado. Ok, você está preocupado com a sua enfermidade? Será que Deus não sabe? Você clama a Ele e use e faça força. Que força que eu faço? Ore 2, ore 3 vezes, clame ao Senhor, faça jejum, fale com Ele, decida servi-lo. Será que Deus não está vendo o teu casamento, irmão? Mas Deus não gosta muito de casamento, não, Isaías. Ele está até torcendo mesmo para acabar um pouco de casamento aí. Só pode ser isso? Será que Deus não vê que o seu casamento não está bom? Você tem que ter mais fé. Isso chama-se luta. Você tem lutado pelo seu casamento? Ou você está querendo que os outros lutem por você? Alô? Eu aprendi com um pastor e de vez em quando, irmãos, eu uso isso. Pastor, irmão, ore por mim, tá? Que eu vou fazer uma prova, ore por mim. Eu falei, irmão, o irmão não ora, não? O irmão está pedindo para todo mundo orar, o irmão tem que orar também, irmão. Deixa eu te ajudar em oração. Agora, isso aí é contigo. Eu pedi, você está jogando uma carga sobre os meus ombros que não é minha. Estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas acostumaram a viver de 6 horas, é o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. 6 horas. Ele pede para orar. Mas ele não ora, porque ele acostumou a receber, ele fica de boca aberta assim, é o crente pedinte, me dá uma benção, Senhor. Onde é que tem benção ali? Bom, não caiu, mas ali vai cair, vamos para lá. Mas ele mesmo não faz por onde. Você sabe qual é o segredo de você ser abençoado? Olha para mim. Quem acertar o que eu estou pensando, não é acertar o que é, não. Tem que acertar o que eu estou pensando. O dono de Nabucodonosor aqui. Vai ganhar um CD do Isaías Mendes, que a Ledi vai comprar e te dar. Qual o segredo de ser abençoado? Amém? Sim, é obediência, mas qual é o segredo? Abençoar. Jesus, Deus... Viu, Ledi? Ela ganhou um CD, ela falou. Deus disse, Abraão, sê tu uma bênção. Primeiro, sê tu uma bênção. Você quer primeiro ser abençoado. Sabe, irmãos, eu tenho medo de que nós nos tornemos crentes pedintes, crentes mendigos, crentes que ficam de pires na mão pedindo, me dá uma benção, e a minha benção, cadê minha benção vai chegar, minha benção vai chegar, e o cara está querendo a benção dele chegar. Meu irmão, tem um monte de gente querendo a benção e você precisa ser um abençoador. Você está disposto a ser abençoador? E muitas vezes Deus está esperando você abençoar para te abençoar. Onde está focada a sua força? O que você tem valorizado mais? Onde está o teu tesouro? Ali estará o teu coração.
Qual tem sido o seu esforço para as coisas do reino? Eu quero abençoar a sua vida. E você precisa me ajudar. Como é que você vai me ajudar? Querendo. Só isso. Você precisa querer. Você precisa querer. E Jesus quer abençoar a minha vida e a sua. Eu preciso querer. E muitas vezes nós não sabemos como é que é. Ah, pastor, só acabou de dizer que eu quero uma bênção. Mas eu também disse que você precisa ser uma bênção. E eu disse a mensagem toda que você precisa lutar. Pode ser que ainda haja ao menos uma ou duas pessoas que não tenham entendido a mensagem. E eu vou te dizer. Você vai ao médico, é endocrinologista. O que você está fazendo aqui? Ele disse, eu quero emagrecer. Quais são os seus hábitos alimentares? Eu como um chocolate de manhã, uma caixa de bombom garoto no meio-dia. Eu não vivo sem chocolate. Mas o quê? Eu como 5 hambúrgueres no almoço, uma jaca na janta, e o endócrino está te olhando. Uma garrafa de Coca-Cola, e ele está te olhando. E ele está só anotando. E você está todo feliz. Opa, ele vai me passar uma receita de um monte de coisa boa. E alguns... Teve um endocrinologista que o apelido dele era Dr. Caveira, porque a impressão que tinha é que ele deixava a gente caveira. Lembra disso? Alguns conhecem, riram aí, foram nele, né? E o negócio com ele era o seguinte, aqui, assim não dá. Chocolate, meio durante uma semana. Força, meu amado, força. E eu me lembro que um deles falou para mim assim, você não pode comer isso assim, nem me lembro o que era, uma comida lá, gordurosa, alguma coisa. Não era torresmo, não. E eu não falei para ele que eu comia torresmo. Aí ele disse assim, você tem que se esforçar. Quando você olhar para aquele prato, que você olhar, você pensa assim, eu vou morrer se eu comer. E lute. A sua mão vai fazer assim, você pega a outra, dá um tapa nela. Faça de conta que tem alguém te espionando e dizendo assim, não vou deixar você comer. E você tem um pavor porque o cara é muito feio, é gordo e tal, vem assim te buscar e te apertar. É disso que eu estou falando, irmãos. Você tem que ter força, determinação, disciplina, se você quer Jesus. Porque senão, ele vai dizer, se você me buscar, eu me deixarei encontrar. Mas se você se afastar de mim, eu me deixarei afastar de você. Aí é contigo a bola. Mas eu creio que nesta noite, haja pessoas que querem fazer aqui um propósito com Deus. Você não estará sozinho. Aqueles que quiserem a Igreja Shalom, pelo menos eu, mas eu sei que muitos irmãos quererão também, a Igreja Shalom estará no propósito de te ajudar e te fortalecer, com palavras e com oração. Não é só agora para deixar, irmão, vou orar para você. Não, com palavra, com ajuda. O que está acontecendo? Se você não tem o hábito de estar servindo a Deus, eu não quero que você tenha o hábito de vir à igreja, isso é muito pouco. Eu quero que você tenha o hábito de servir a Deus, orar por alguém, de olhar e ver aonde é que você pode ser encaixado para ser uma bênção. E enquanto você estiver preocupado com os outros, Deus se preocupará com você. O reino dos céus é tomado por esforço. As manifestações das bênçãos e dos valores são aquelas que nós vamos usar lá no milênio, mas já começam aqui. Você conhece irmãos em igrejas que estão há 30 anos e vivem tristes? Você conhece irmãos que estão na igreja há muito, e estão sempre chorando, estão sempre resmungando, estão sempre murmurando, porque não se esforçaram. Nunca o Senhor vai encolher a mão para aquele que estende a mão para ele e diz, eu quero. Amém? Quantos nesta noite creem numa oração de Deus
para que você comece, Deus mover no seu coração. Olha só, Deus não vai fazer por você, mas Deus vai te impulsionar, e Ele vai plantar uma sementinha, vai mandar um negocinho que vai ficar assim dentro do seu coração. Quando você for, vou fazer isso aí, aí você vai se esforçar. Nós vamos ficar de pé, e em 5 minutos, nós vamos terminar. Mas eu não queria que você saísse antes da última palavra dessa noite, que vai ser também a bênção sobre a sua vida. Mas, sinceramente, irmãos, eu não estou preocupado se virão 1000, 1000 não tem aqui, né? Se virão todos, ou se virão a metade, ou se virá a metade, ou se virão 3 ou 4. Não estou preocupado. Eu gostaria que todos que precisam viessem. Aí eu não gostaria que nenhum ficasse. Mas que você viesse aqui à frente. Eu quero orar. Nós vamos ministrar sobre a sua vida para que Deus te encoraje a ter força para lutar contra aquilo que você não está conseguindo. O reino dos céus é tomado por esforço. Esforço. Não estou falando de salvação, irmãos. Pela graça sois salvos. Não estou falando que tem que ser... Estou contrário a força e violência que Zacarias disse. Não, é força para ser espiritual. Você tem que ter força, porque o que não falta é gente querendo te tirar do espírito. Então, em nome de Jesus, pode vir aqui à frente. Eu vou estar orando, e você vai ter uma coragem inacreditável. Isso é o que o Senhor vai plantar no seu coração. Você vai aprender a honrar a Deus mais do que todas as coisas. E você vai ver como é que Ele vai te honrar. Quando Deus olhar para cá, para a sua vida, e vir como você está agindo, Ele vai dizer: não, anjo, cola lá do lado dele. Ele está ficando sem força agora, vai lá. Espírito Santo, fica no ouvido dele soprando agora as palavras que ele precisa falar. Em nome de Jesus, meu amado e minha amada. Ainda mais, há mais alguém, ainda há mais. O Espírito Santo de Deus tem mais para dar. Como eu repito, o meu desejo não é que todos estejam aqui. Meu desejo é que ninguém falte daqueles que precisam estar aqui. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Pastor, eu sei tudo que o senhor disse, eu já ouvi 10 vezes. Mas o negócio é que eu não consigo. Alguém um dia me disse assim: eu não consigo compromisso tal, aí, sei lá, ginástica, não sei o quê, porque eu não consigo acordar cedo, boto o relógio para despertar, quando eu desperto eu dou um tapa nele, apago, e depois eu dou mais 1 hora, quando eu vejo já passou a hora. Você precisa lutar. Você precisa lutar. O que eu faço? Liga esse despertador num balde d'água, quando ele tocar, cai na tua cabeça, te dá um banho, aí você toma um susto, levanta. Eu não sei, você tem que fazer alguma coisa, meu amado. É isso que o Espírito Santo vai te fazer. Ele vai te cutucar, ele vai te incomodar. E quando você não estiver conseguindo, ele vai te acordar de noite, você não vai conseguir. Você vai rolar na cama para lá e para cá e vai ficar pensando: o que eu comi, meu Deus, que eu não durmo? Será que o que eu comi? O que é isso, Espírito Santo? Para de reclamar e levanta. Eu estou te levantando para você orar, para você falar comigo, que eu vou te fortalecer, porque amanhã você vai ter uma empreitada que você vai precisar se esforçar. Senão você não vai conseguir. E eu sou a sua força. Tem mais alguém? Todos entenderam o propósito desse convite? Basicamente, eu deixei para o final para te dizer que o Espírito Santo vai te ensinar a dizer não. Quando precisar, e sim. Quando for sim. O que você está precisando é alinhar as suas respostas. Tem gente dizendo sim, quando era para dizer não. E tem gente dizendo não, quando era para dizer sim. Está tudo trocado. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos resetar, vamos dar o reset, amém? Vamos voltar o computador ao sistema do
fabricante, e ele vai programar isso agora, para você saber dizer não. E dizer não é algo que nós precisamos aprender, irmãos. É muito difícil. Agora, dizer sim é fácil demais. Então, em nome de Jesus, a moral dessa história toda é que você diga não à sua fraqueza, não ao pecado. Você diga não às coisas que estão te tirando do reino dos céus. Eu creio que você está salvo, meu amado, eu creio. Eu não acredito que, porque você ontem falou um palavrão, e ontem você fez não sei o quê, você perdeu a salvação. Não, eu creio que você está salvo. Mas não estamos tratando disso aqui. Estamos falando do reino dos céus. Você está desagradando a Deus com esse pecado, isso é verdade. Mas Ele ainda está te dando uma chance de você agradá-lo. Você precisa ter mais confiança no papai. Você não está confiando no papai. Há mais alguém, irmãos? Eu não gostaria de chegar ali e o Espírito Santo me puxar a orelha lá fora dizendo: camarada, você podia ter esperado mais 1 minuto e meio, você estava preocupado com a cantina, e eu preocupado com uma vida. Em nome de Jesus, se houver mais alguém, venha correndo. Se houver entre nós alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, você precisa estar aqui, meu amado, aqui na frente. O Senhor vai te ensinar a dizer não e lutar por aquilo que tem te tirado do reino dos céus. Se alguém quiser me ajudar em oração, está aberto. Pai querido, em nome de Jesus, tudo que eu estou aqui para pedir, Senhor, é o que eles ouviram. É que eles tenham uma autoridade agora sobrenatural, algo indescritível, um poder, Senhor, que se preciso for, vai desagradar aqueles a quem tanto prezamos ou amamos, aqueles a quem tanto estimamos, mas nós vamos fazer isso confiando que o Senhor não vai deixar a gente perdê-los também não, porque o Senhor não quer que nós percamos os nossos amigos, parentes. Não, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos colocando diante de Ti, Senhor, estas vidas, para o Senhor colocar na vida delas uma força sobrenatural, algo que o inimigo vai ficar surpreendido agora, quando eles se depararem com essas pessoas e apresentarem propostas que não pertencem a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma força sobrenatural, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, precisamos tomar posse à força do reino dos céus. Senhor, em nome de Jesus, tira agora todo impedimento que todos, ou que alguém, ou que alguns têm, de serem bênção nas suas mãos. O inimigo sabe quem tem valor maior sobre alguma área, quem é capaz de destruir alguma coisa, e ele está inibindo essas pessoas. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, coloque agora uma força sobrenatural do Espírito, que eles tenham agora uma sede, uma fome pela Tua palavra. Senhor, eu quero desafiá-los. Eu não vou pedir que eles falem para mim, mas falem para Ti. Diariamente eles vão estudar uma porção da Tua palavra. Não vão ler, vão estudar. Eles vão arranjar esse tempo que o inimigo diz que eles não têm. Eles vão orar. E eles vão começar a destruir trincheiras. Eles vão começar a destruir situações que o inimigo tem colocado na vida deles. É assim, Senhor, que o Senhor pediu que falasse. É assim que eu estou dizendo. Que nós não tenhamos mais nenhuma vergonha de desonrar pessoas para honrar a Ti. Antes, nós vamos honrar a Ti, e o resto o Senhor vai consertar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês entenderam?